Mudar de assunto pra gente falar do Cruzeiro, que no sábado enfrenta o Bahia, 3 jogos sem vencer do time do Pepa no Campeonato Brasileiro. Ele tem 2 centroavantes, né? Dourado e o Gilberto, não estão fazendo tantos gols. Qual será que a torcida prefere? Ou tem que trazer outro? Num dia, o time vence um clássico com o ataque todo arrumadinho. Bruno Rodrigues de cabeça, um toque pro gol! Henrique Dourado! Gol! O ceifador! Gilberto vai bater dali, emendou! Gol! Gilberto de novo! Depois emenda uma série de 5 partidas sem vencer, com críticas direcionadas. Tô zangado com o ataque do Cruzeiro. Eu não consigo falar. 2 centroavantes nato ali, não sai gol de jeito nenhum. Nesse período de jejum de vitórias, o Cruzeiro precisou de 45 tentativas para cada gol marcado. Complicado. Se eu falar, eu choro. E se os torcedores estão reclamando tanto que o ataque não está funcionando direito, o que é que eles fariam para consertar esse setor do time do Cruzeiro? É o que a gente vai saber agora. Com o que temos em mãos? É trio de ataque ou dupla? Eu acho que trio. Acho que uma dupla tá bom pro Cruzeiro. Qual seria a dupla? Tem que ver os nomes que tá disponível aí, né? Bruno Rodrigues, vamos pôr esse Bruno Rodrigues aí e esse Dourado, tá bom. Isso é Gilberto. Não. Faltando contratar, quem você contrataria? Tem um jogador do Corinthians também, esqueci o nome dele. Um louro, rapaz. Roger Guedes é o nome da emoção! É ele mesmo. Se o Ronaldo fosse inteligente, tirava esse Micão e o Dourado trazia o Messi. Aí não, aí... Torcedores, calma. Aí vai fazer igual o Ronaldinho veio pro concorrente lá, aí fazer uma margem pra entrar dinheiro. Pesada mesmo. Messi jogaria onde nesse Cruzeiro? Onde joga qualquer um das 11, ele der no gol, ele vai, Messi. O Di Maria. Tá livre no mercado, pode crer. Di Maria é o nome do cara! Tentaria o Ibra, que tá no final ali, mas... E ainda é amigo de Ronaldo, ó. Mas será que o Cruzeiro vai ter esse gabarito pra trazer? Não é assim, rapaziada. Volta pão duro, vai querer gastar dinheiro lá, No não. mercado brasileiro, você enxerga alguém que poderia vir pro Cruzeiro? Traz esse Hulk aí, tá bom, ué. É Hulk? É, ué. Trazer quem? Ademir que foi pro Bahia? Hulk do Atlético. Pro Cruzeiro, a separação quase impossível de acontecer. Melhor o torcedor apostar num outro ex pro jogo mais próximo. Mas contra o Bahia eu vou dar uma chance pro Gilberto, porque vai destacar pro Bahia, ele não vai dar uma mole lá, não. Então, apesar que os baianos gostam muito dele, né? Tem a lei do ex. Tem a lei do ex costuma não falhar. Então valorize seu atual, ô cruzeirense. O volante Richard, que está afastado preventivamente pelo Cruzeiro, foi convocado para depor na CPI da manipulação do futebol na Câmara dos Deputados. Ainda não tem data para o depoimento. O Richard é citado em conversas de apostadores e mensagens investigadas na Operação Penalidade Máxima, feito pelo Ministério Público de Goiás. Gabriel Moraes trazendo as quentes do Cabuloso. Diga lá, Gabriel. O Cruzeiro tá numa semana aí mais tranquilinha, né? Próximo compromisso é apenas no próximo sábado, às 6h30 da noite, contra o Bahia, time que não vence há 7 jogos aí nesta temporada. O jogo é lá na Arena Fonte Nova. Lá na Toca da Raposa, Rafa, tivemos uma novidade, conforme as imagens divulgadas pelo clube durante as atividades. É o atacante Robert, de apenas 18 anos. É um jogador que atua mais pela ponta, talvez aí pelas imagens que o Cruzeiro disponibilizar durante a semana, ou até jogos da Copinha. Ele atuou na Copinha desse ano. O Robert é um jogador mais veloz, que atua pela ponta e poderá ser uma novidade nas próximas listas de relacionados do Cruzeiro. Cruzeiro aí que vive um mau momento também, né? São 5 jogos sem vencer, contando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Demais na Toca da Raposa, essa foi a principal novidade do dia. Falando agora sobre o extracampo. A Câmara dos Deputados, né, entrando aqui um pouquinho no ramo da política, convocou 20 jogadores do futebol brasileiro, tendo eles com um clube atual ou não, para deporem lá em Brasília, para falar a respeito das apostas esportivas, sobre todo esse escândalo de manipulação de resultados, enfim. E um jogador do Cruzeiro está nesta lista de 20 jogadores convocados para irem até Brasília depor a respeito desse assunto.
e é o caso do volante Richard. O Richard, ele teve o seu nome citado no âmbito aí da Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás. Ele ainda tem contrato vigente com o Cruzeiro, contrato de empréstimo. O Richard, ele pertence ao Ceará, na verdade, mas o Cruzeiro o afastou das atividades. Nos últimos dias eu até conversei, porque o Cruzeiro nunca mais, só soltou uma nota falando que o Richard estava afastado das atividades, não falou mais nada sobre o assunto, todo mundo meio que desconversa. Eu conversei com algumas pessoas que trabalham diariamente na Toca da Raposa e fato é, o Richard, ao que tudo indica, não deu mais as caras por lá. Ninguém mais ouve falar dele, enfim, ele está afastado realmente. Claro, não teve o contrato rescindido. Até o momento não. Ele ainda tem um contrato de empréstimo vigente com o Cruzeiro, empréstimo junto ao Ceará, mas ele não participa de nenhuma atividade com os demais jogadores. Daniel Seabra, uma pergunta para... O Richard foi afastado há 7 jogos atrás. O Cruzeiro piorou depois que o Richard saiu? Piorou. O Richard era titular do time. Ele junto com o Ramiro e o Matheus Vital, formavam ali o meio de campo do Cruzeiro, né? 2 volantes e mais o Matheus Vital. O Ramiro contundido, fora da temporada, o Richard envolvido aí, né, nesse esquema, né? Vai ser julgado e tal, foi afastado. E o Matheus Vital se contundiu, acabou voltando agora, mas desde então o meio de campo do Cruzeiro nunca mais foi o mesmo, que eu digo mesmo não em nomes, claro, óbvio, mas não foi o mesmo em futebol, né? O Cruzeiro não conseguiu mais mostrar aquela efetividade do início do Pepa, quando ele conseguiu encaixar esses 3 aí, deu certo. E ele estava indo muito bem com os 3 até acontecer isso, mas faz falta? Faz. Tava bem no time? Tava, mas tem que ser julgado, né? É uma coisa que vai agora, vamos ver como é que vai ser com a justiça. Falando um pouquinho de números aqui, o Richard, ele atuou durante 7 jogos com a camisa estrelada, foram 5 vitórias e apenas 2 derrotas, ou seja, um aproveitamento aí de aproximadamente 71%. Sem o Richard, já são 7 jogos que o Cruzeiro disputou aí na temporada. O aproveitamento já cai para 23%. Foram 4 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória sobre o América. É muito lamentável, né, Edmara? Porque o Richard, ele cavou sua vaga como titular do Cruzeiro. Já começou como titular lá naquele amistoso, na estreia do Pepa contra o Red Bull Bragantino, que o Cruzeiro ganhou de virada. Ele teve o seu auge naquele jogo contra o Náutico, válido ali pela 3ª fase da Copa do Brasil, que ele fez o gol praticamente da classificação. É muito lamentável isso acontecer e ter que sair do time, né, Edmar? E era um sossego pro Pepa ter um meio campo que funcionasse tanto da forma como funcionava, tanto na questão defensiva quanto ali na prática ofensiva, obviamente. Agora, eles vão depor primeiro aos deputados, né? Aí se tem a CPI, né? Isso é bom a gente dizer que não tem nada a ver com o julgamento criminal da história, né? E esses aí, os 20, estão envolvidos na primeira e na segunda fase já das operações. Então deve ser instituída aí essa CPI que vai mais a fundo. CPI do futebol, gente, vou falar com a Procinha. Vai todo mundo lá, depois. Não acontece nada. Fala. Quantas a gente já viu relacionadas a futebol que não vão para... Fato é que o Richard muito provavelmente não vestirá mais a camisa do Cruzeiro. E falando aí sobre mercado de transferências, enfim, a torcida pede muitos reforços, aí para o Cruzeiro, principalmente para o ataque, mas uma notícia aí que a gente já vem dando nos últimos dias é sobre a possível vinda do Leonardo Godoy, lateral direito do Estudiantes. Matéria do nosso colega Matheus Oliveira, ele conversou com o jornalista argentino Gonzalo Madina Alonso, que ele fala que o Godoy é um dos principais laterais direitos do campeonato argentino, é um dos destaques. E lembrando aí pelo elenco do Cruzeiro, né, Seabra? O William é considerado aí o titular absoluto da posição, vem tendo bons jogos, é um destaque. O Cruzeiro ainda tem na equipe o Igor Formiga e o Wesley Gasolina, que se recupera de uma grave lesão no joelho. Você acha que cabe mais um lateral direito aí no elenco do Cruzeiro? Mais um, eu acho que se for o caso aí pra ele chegar e ser o primeiro imediato, né? Porque o caso do William é o titular, sem dúvida. Eu não vejo nesse momento nenhuma chance dele perder essa posição. Agora, o caso o Gasolina tá contundido, né? Tá ainda se recuperando e até hoje também não mostrou grande a que veio, né? E no caso do Formiga também entrou bem aqui, entrou bem ali, fez um jogo aqui, outro aqui, mas também nada de excepcional. Eu sinceramente
tranquilamente, só se for pros dois não ficarem, porque vai inchar o elenco, né? 4 laterais direitos, sendo que 2 vão ser, entre aspas, usados, né? Um titular e um reserva, não sei. Acho estranho. Mas o próprio procurador dele disse que o Cruzeiro fez sim, né, a proposta, enfim, tem mantido contato com eles e me parece ser um jogador para venda também, né? Pode ser que seja um investimento do Cruzeiro aí para venda. E vamos ser sinceros, né? Nem Igor, nem o outro, só Deus na causa. Então... É bem provável, né, que esse rapaz, se chegar, os dois não fiquem, né? Porque aí fica 2 laterais direito, acabou. Concordo com você. Leonardo Godoy, 28 anos, argentino de 1,73 m, joga de lateral direito, foi contratado pelo Estudiantes de La Plata junto ao Tajeres na temporada 2016-17. Ele se transferiu por 450 mil euros pro Estudiantes. Teve um empréstimo, depois que o empréstimo terminou, foi comprado pelo Estudiantes de La Plata. Ele já jogou 100% dos jogos na Copa Sul-Americana, 92% dos minutos possíveis em campo ele jogou. Fez 2 gols, tem 1 assistência, isso na Copa Sul-Americana, tá? Campeonato Argentino 2023. De 19 possíveis jogos, ele jogou 14, fez 1 gol, deu 4 assistências, tomou 3 cartões amarelos, 20% de participação em gols do Pincharrata no Campeonato Argentino, Gabriel. Vamos esperar. Bom. Assim, o currículo, né, na teoria me parece... E pelo que o nosso colega falou ao Matheus, estava até ouvindo a conversa deles, ajudando o Matheus ali com algumas questões, eles acreditam que seja um jogador que dure pouco tempo no Estudiantes, porque ele está se destacando tanto no Campeonato Argentino, exatamente, que eles acham inevitável não vendê-lo nessa próxima janela. Ela falou que é o melhor lateral direito do Campeonato Argentino. Então, é questão de tempo, e o Cruzeiro, tendo a grana para fazer a compra, trará um bom jogador. E tem que correr contra o tempo, né? Porque o que tem de europeu aí que gosta de pegar uns jogadores que se destacam em times argentinos, uruguaios, né? Também, né? Vamos aguardar então. Mas aí pegam jogadores mais novos, né? Aí é 20 e pouco. 28 já tá uma idade, digamos, avançada, né? Avançada. Mas eu acho que é a idade ideal para um jogador de futebol. Os especialistas falam muito sobre isso, né? Quando você atinge a maturidade no futebol, você tá no seu auge, né? Com 28 anos de idade. Eu me lembro dele ano passado também, jogando a Libertadores, os confrontos contra o Atlético Paranaense, se eu não estiver enganado, ele estava. É um bom jogador, sem dúvida alguma. Agora, a prioridade do Cruzeiro deveria ser outra, né? O Gabriel estava falando aí na manchete dele que o Cruzeiro pode ter um novo atacante da base. Não era? Sim, sim. É o Robert, 18 anos, né? Ele é da base. Mas eu concordo com o Lélio, mas precisa de gente mais experiente também, né, Lélio? Só um menino de 18 anos, acho que é ali, né? Mas, Odimara, também, né? Aí nós vamos entrar naquele debate de novo, que é só no Brasil que tem esse papo lá, mais de 18 anos. Não, mas não tô falando dele ser titular, não. Eu tô dizendo que... Não, eu acho até que sim, mas tô dizendo assim, os outros, o Cruzeiro não tem problema com um atacante, né? Ele tem problema com os 4 ali na frente, né? Pois mas se o menino for melhor que os 4, ele vai jogar. Claro. Ele tem que jogar. Só a gente pegar e ver. Olha a seleção espanhola, gente. Tinha menino lá, sabe? Na Copa do Mundo, recentemente, o Barcelona põe pra jogar. O Liverpool põe pra jogar. O Manchester United, o Manchester City, o Real Madrid. Aqui no Brasil a gente tem esse negócio ainda. Mas ele é muito novo. Não, tem que jogar. Se é bom, tem que jogar. Boa. Gabriel, seu destaque final nessa sua primeira participação, trazendo informações do Cabuloso aqui pra gente, velho. Começou a venda de ingressos para o jogo do Cruzeiro contra o Bahia às 6:30 da noite no sábado, lá na Arena Fonte Nova. O torcedor do Cruzeiro pode aí comprar os ingressos através do site itaipavaarenafontenova.com.br e também a venda presencial lá no... Rafa, os ingressos para torcida visitante custam R$120 a inteira, tá?